A mudança para uma casa nova sempre foi um sonho para Clara. Depois de anos em um apartamento pequeno, onde o barulho das paredes finas e o cheiro de mofo eram constantes, ela finalmente conseguiu realizar seu desejo de morar em uma casa espaçosa, isolada, no fim de uma rua tranquila. A casa ficava na Rua Verde, um lugar calmo, com árvores altas e uma paz que parecia engolir qualquer ruído da cidade. Clara estava animada, ansiosa para começar sua nova vida. Ela era uma mulher forte, de 30 e poucos anos, que trabalhava como arquiteta. Sempre confiante e racional, Clara nunca acreditou em histórias de assombrações ou fenômenos paranormais. No entanto, algo naquela casa parecia mexer com ela de uma maneira que não conseguia explicar. A mudança ocorreu numa manhã fria de outono. O caminhão de mudança chegou e ela começou a descarregar as caixas, empolgada com a perspectiva de viver num novo começo. A casa era enorme, com uma fachada vitoriana, escura e imponente. As janelas eram grandes, com cortinas de veludo pesadas que pareciam esconder segredos. Clara se sentiu estranhamente observada, mas ignorou aquele pressentimento. Talvez fosse apenas a ansiedade pela mudança. À medida que o dia passava, o sol começou a se esconder atrás das árvores, e a casa tomou uma aparência ainda mais sombria. Era como se, à medida que a luz do dia se apagava, algo mais surgia naquele lugar. Clara não sabia, mas estava prestes a descobrir que a casa da Rua Verde tinha uma história que ninguém queria contar. Naquela noite, Clara tentou relaxar, tomando um banho quente e organizando o que poderia. Mas algo estava errado. O ar dentro da casa estava denso, quase como se a própria casa estivesse respirando. Ela não conseguia afastar a sensação de que não estava sozinha. A casa rangia, como se os pisos e as paredes estivessem se movendo, como se estivessem vivos, observando-a. Isso não a assustou inicialmente, mas ela não podia negar que um desconforto crescente se apoderava de seu corpo. Quando finalmente decidiu deitar, as sombras nas paredes pareciam dançar de maneira estranha. Clara tentou se convencer de que era apenas a luz da lua refletida nas árvores lá fora. Mas quando apagou a luz, a sensação de um olhar fixo sobre ela foi ainda mais intensa. Seus olhos se ajustaram à escuridão e ela percebeu que as sombras se moviam de forma quase humana. Ela se levantou bruscamente da cama, o coração disparado. Quando acendeu a luz novamente, tudo estava quieto, mas o medo não a deixou. Clara não conseguiu dormir bem naquela noite. Ela acordou várias vezes, sempre com a sensação de que alguém a observava. Ao amanhecer, o medo parecia ter se dissipado, e ela tentou convencer a si mesma de que estava apenas imaginando coisas. Mas, conforme o dia avançava, ela começou a notar detalhes estranhos pela casa. No corredor, perto da escada, havia uma porta velha e trancada que nunca tinha notado antes. Ela tentou abrir, mas parecia que algo estava impedindo. Curiosa, ela buscou pela chave, mas não encontrou nada. A porta, com sua pintura desbotada e as ferragens enferrujadas, parecia estar esperando por ela. À noite, a situação se intensificou. Clara estava assistindo TV na sala, quando um barulho vindo do andar de cima a fez parar. Alguém estava andando pela casa. Ela se levantou, cautelosa, e subiu as escadas lentamente. Mas ao chegar no topo, tudo estava quieto. O ar estava pesado, e a sensação de ser observada se tornava ainda mais forte. Ela entrou no quarto vazio, onde os móveis ainda não estavam completamente arrumados, e foi até a janela. Quando olhou para fora, viu algo que fez seu sangue gelar. Na escuridão da noite, uma figura parada no meio do jardim parecia olhar diretamente para ela. Clara piscou, e a figura desapareceu. Na noite seguinte, Clara não conseguiu se convencer de que tudo o que acontecia tinha uma explicação lógica. A casa estava cheia de sussurros e gemidos, e ela sentia um frio arrepiante nos corredores. Ela tentou descansar, mas foi interrompida por um som de passos que se aproximavam lentamente da sua porta. Não eram os passos de um ser humano, mas sim algo mais pesado, mais arrastado. Clara levantou-se, decidida a enfrentar o que fosse, mas ao abrir a porta, encontrou apenas o silêncio. Foi então que ela começou a perceber as manchas nas paredes. Não eram marcas normais de desgaste,
mas manchas que pareciam formar figuras, padrões que se moviam quando ela olhava de perto. Clara tentou limpar, mas sempre apareciam de novo. Não importava o quanto ela tentasse, elas pareciam crescer, como se estivessem se alimentando de algo. O medo começou a dominar sua mente. Ela começou a se sentir cada vez mais cansada, como se o próprio ar da casa estivesse drenando sua energia. As sombras começaram a formar rostos, olhos que a observavam, bocas que sussurravam seu nome nas noites sem fim. Cada vez mais, Clara tinha a sensação de estar sendo seguida, como se alguém estivesse sempre atrás dela, esperando o momento certo para atacar. Certa manhã, Clara não aguentou mais. Ela decidiu investigar a história da casa, indo até a biblioteca local em busca de respostas. Conversou com o bibliotecário, um senhor idoso com olhos penetrantes que parecia saber mais do que dizia. "Você comprou a casa na Rua Verde, não é?" Ele perguntou com um tom grave. "Essa casa tem uma história muito antiga e triste. As pessoas que moraram ali antes não duraram muito tempo. Alguns desapareceram, outros morreram de formas misteriosas. Eles dizem que a casa nunca deixa seus moradores partir." Clara sentiu um arrepio correr por sua espinha, mas insistiu. "O que aconteceu ali?" ela perguntou. "Há muitos anos, um homem foi assassinado dentro daquela casa. Ele não estava sozinho. Sua alma não conseguiu encontrar paz. Desde então, ele está preso ali, junto com outras almas que a casa atrai." Clara sentiu um peso no coração, mas antes que pudesse perguntar mais, o bibliotecário se calou e virou-se para a estante, como se já tivesse dito o suficiente. Clara, com o coração acelerado, deixou a biblioteca e voltou para a casa, onde a atmosfera era ainda mais opressiva. Naquela noite, Clara finalmente entendeu o que estava acontecendo. As sombras não eram apenas ilusão, elas estavam vivas. O peso sobre seu peito era real, e a sensação de ser observada era inevitável. À medida que a noite se aprofundava, os ruídos aumentaram, portas batiam, vidros estalavam, e Clara sabia que o fim estava próximo. Ela estava parada no corredor, quando ouviu uma voz baixa e gutural chamando seu nome. "Clara, Clara." Ela olhou para os lados, tentando encontrar a origem da voz, mas não havia ninguém. A porta trancada estava aberta agora, e Clara, sem pensar, entrou. Dentro do quarto, as paredes estavam cobertas de uma substância escura, viscosa, que pulsava lentamente. Ao centro, um espelho de moldura dourada refletia uma figura que não era a sua, mas sim um ser distorcido, de olhos fundos e um sorriso cruel. "Você veio", disse a figura com uma voz que parecia vir de dentro de sua cabeça. Clara tentou gritar, mas não conseguia. O ser a envolveu, e ela sentiu seu corpo sendo puxado para dentro do espelho. Naquele momento, ela soubera que a casa jamais a deixaria ir. Seu grito ecoou pela casa, mas ninguém jamais ouviu. A casa da Rua Verde tinha mais uma alma presa, e ela continuaria a chamar os próximos que ousassem entrar.